vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Antes de iniciarmos, um recado muito importante. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou a Duquesa, princesa da Comilhança. Deixe seu like, curta, comente e compartilha. Siga um dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ouroboros. Continuando aqui com as nossas análises. Já estreou, quem fez pré-venda, conseguiu assistir ainda na pré-venda, apesar que a data oficial de estreia é dia 11 de julho. Na maioria dos países, o Brasil teve um acesso antecipado, sei lá, de Superman Legacy. E não, canal pequeno como o meu, que nem é monetizado, não tem acesso à cabine de imprensa, nem nada, nem regalia, mas nós se esforçamos para fazer o que tem que ser feito. E sim, vai ter review. E vamos dar a nossa opinião sobre o filme. Será que James Gunn acertou? Será que ele errou? Mais ou menos, mais pra cá, mais pra lá. Como é que foi? Polêmica, não teve polêmica? Assim, por enquanto uma review sem spoiler. Eu ainda vou tentar reassistir pra dar um review com spoiler. Mas a primeiro momento, como é sem spoiler, não preciso me aprofundar muito sobre os detalhes do filme, né? Espero que vocês vão assistir no cinema. Assim, logo de cara eu posso falar, vale a pena assistir no cinema. Apesar que às vezes você vai pagar 50 conto numa inteira, se você não for estudante. Ai, dor de cabeça da porra, tomar no cu. Entretanto, vale a pena. Assim, se você é um fã de Superman, Marvel, DC. Por que Marvel? Porque não tem merda nenhuma pra ver na Marvel. Quarteto Fopástico ainda vai vir aí. Tá fedendo mais do que cheira bem. Muita coisa me preocupa. A única coisa que eu realmente quero ver no Quarteto Fantástico, de fato, é o Galactus. O que mais me chamou a atenção, mais me dá vontade de assistir esse filme, é o Galactus. Mas assim, sabe, o marketing de Quarteto Fantástico tá tão horrível. Dá dó. Já o marketing de Superman, cara, tá fabuloso. Até as declarações, apesar de ter polêmica pra lá, polêmica pra lá. Anyway, dá vontade de ver o filme. E o filme, de fato, é um bom filme. Assim, minha primeira parte que eu posso dizer é um filme legal. Tem um tom muito quadrinesco. O que eu espero mesmo de um filme de quadrinhos é que ele pareça quadrinhos. Eu não quero ver um filme de quadrinhos que pareça realidade. Apesar que a gente tem bons exemplos de filmes de quadrinhos realistas. Tem. O próprio Cavaleiro das Trevas é uma grande obra-prima. Mas assim, nem é o meu Batman favorito dos cinemas. O filme é o meu filme favorito do Batman, mas não é o meu Batman favorito dos cinemas. Por N motivos, foda-se. Mas é um filme muito pé no chão e tal, tem a sua abordagem. O Nolan sabe como fazer esse tipo de filme, mas meio que falta
tempero de quadrinho. Nesse ponto, o James Gunn sabe bem como fazer uma coisa mais quadrinesca. E nesse ponto, não estou falando quadrinesco no sentido de ser vexatório, ruim, não. É um quadrinesco interessante, bom para quem gosta, para quem tem essa cultura geek, para quem tem essa cultura de quadrinho, essa cultura nerd, é excelente. E de fato, vamos falar inicialmente do Superman, que é o grande astro. Um detalhe, lembra muito a animação e a HQ, Superman Grandes Astros, né? All Stars. Lembra muito, por quê? Porque diferente do Superman do Zack Snyder, este Superman é extremamente humanizado. Às vezes até um pouco mais, sabe, passou um pouquinho, mas é de fato um Superman humanizado, como deveria ser. Snyder, você errou muito nisso. O Superman não é pra ser triste, sombrio, com um tom meio Batman do Nolan. Não. O cara é um símbolo de esperança. Não é pra ele ser triste, não é pra ele ser sombrio, não é pra ele desistir. Ai, ninguém permanece bom nesse mundo. Ai, tomar no cu. Eu adoro o Homem de Aço do Zack Snyder, mas porra, tem tanto erro grotesco naquele filme, gente. Pelo amor de Deus. Tanto que muita coisa virou piada. É só vocês lembrar aquela cena da Mad deles parodiando o Homem de Aço, onde o Superman luta com o Zod e tem uma parte que ele, na paródia, ele fala: não, o povo tá comigo, ó, e joga o povo no General Zod. Então, assim, o Superman, ele é pra ele ser esperança, pra ele salvar pessoas, pra ele prezar pela vida, pra ele prezar em ser a esperança de todo mundo, do mundo todo. Então, faltou isso nos filmes do Snyder e isso tem de sobra no filme do James Gunn. Então, assim, em matéria de Superman, falando do personagem Superman, ele está retratado de forma mais humana, mais focado em ser um Clark Kent. As partes de Clark Kent são interessantíssimas, coisa que não tem também no filme do Snyder. Vamos ter muito dessa comparação. Por quê? Porque o Snyder não sabe aproveitar essas partes, não soube. O James Gunn foi meio que na contramão e aproveitou bastante essas partes. Então, ele salvando as pessoas, conversando com as pessoas, salvando vidas, seja ela um cara, uma criança, um cachorro. Quem não salvaria um doguinho, gente? E falando em doguinho, além do Superman, qual outro kryptoniano nós temos? Krypto, o cachorro kryptoniano. E de fato, é um personagem que muito nerdola não gosta. Porque é um personagem mais voltado para criança, mais voltado para o lado infantil, mais cartunesco, mais brincalhão. Mas, de fato, apesar da grande parte das piadas ficarem nas costas do pequeno Krypto, que é um grande cão, cara, é satisfatório, assim, ele tem um bom destaque, é bom, é gostoso de assistir. Não é um filme maçante, arrastado, massivo. Não, a trama ela te puxa, ela te prende. Você tem um gostinho, sabe, daquela sensação de você tá vendo de fato um filme do Superman. E você tem um Superman que tá preocupado com as pessoas, tem os seus próprios problemas, tem as suas fraquezas e tem a sua força. E de fato, os machucados e tal, a violência que ele sofre, tem uma boa justificativa. Que bom que tem uma boa justificativa. Não é perfeita, de fato, parece que esse Superman vai ainda se desenvolver, ele está em começo de carreira, ele ainda vai se tornar um herói ainda maior, ainda melhor e ainda mais poderoso. Isso fica meio óbvio pelo arco de herói que está sendo desenhado, que vai sendo uma crescente ao longo do filme, apesar de que tem alguns pontos fracos nisso. Um dos pontos fracos é o seguinte: de fato, a única coisa que me deixou meio frustrado, assim, meio, não completamente, é que falta um arco de falar Superman, sabe um final empolgante que me puxa ali pro lado do Superman e fala: caralho, mano, isso foi Superman, porra, isso foi foda, isso foi memorável. Infelizmente, o último ato ele tem esse pecado. É diferente, por exemplo, no All Stars, que o Superman derrota o Luthor, humilha o Luthor lá no All Stars,
E o cara simplesmente se sacrifica, coisa que não pode acontecer, que graças a Deus não aconteceu, que não dá pra matar o Superman. Matar o Superman é coisa que, assim, é um plot pra destruir o universo. Foi o que aconteceu com o universo antigo da DC. O DCU do Snyder morreu porque o Superman morreu, cara. Mataram o Superman, sabe, no Batman vs Superman, que teoricamente é o segundo filme. Mas está aí na Liga da Justiça que, porra, não, gente, não. Mas nesse, não dava pra você fazer um grande sacrifício do Superman. E de fato, esse tipo de sacrifício não é spoiler, né? Óbvio que ele não vai matar o Superman no primeiro filme do universo que tá nascendo agora. Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. Dizer, o Superman não morre, cantou o final. Se você foi no cinema achando que o Superman ia morrer no primeiro filme, você já tá indo errado. Não é spoiler pra ninguém. Mas de fato temos boas cenas com Krypto, boas cenas com Superman, boas cenas com Clark Kent, boas cenas da Lois Lane, que tá muito melhor que a Lois Lane que foi do próprio Snyder. É uma Lois Lane mais Lois Lane porque ela tá mais puxada pros quadrinhos. Tem umas forçaçãozinha, pra cá, ou pra lá, ela é meio chatinha em alguns pontos, mas é uma boa Lois Lane. E assim, é um núcleo que tá ótimo, tá muito bom. E você tem inimigos poderosos, você tem explicações pro que tá acontecendo, você tem todo um plano e você tem toda um plot construído em cima dele. Lex Luthor. E, gente, como esse ator mudou o Luthor, que era o Luthor do Jesse Eisenberg lá, que era uma merda. O Luthor do Jesse é uma merda. O Luthor de Zack Snyder é uma bosta. E esse é um Luthor completamente maravilhoso. Muito bom. Vilão, inteligente, ardiloso. Você sente que é um personagem foda. O cara transpira a aura, o que era muito necessário. Coisa que às vezes até rouba um pouco do brilho do Superman. Que é um Luthor muito bem interpretado, muito bem construído ali. E que ele é, de fato, um bom vilão. Ele te prende, ele te chama a atenção, você entende que ele, de fato, é uma ameaça por N motivos. Porque o cara tem várias cartas na manga para utilizar ao longo da história. E isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, porque é isso que eu espero de um Lex Luthor. Eu não espero um Lex Luthor Coringa. Olha aqui, o pipi da vovó, sei lá que merda que fizeram no Batman vs Superman, tomar no cu. Não, é um Luthor consciente, vilanesco, cheio de recursos, cheio de planos, inteligente. Faltava, porque o que compensa a falta de força física contra o Superman do Lex Luthor é isso aqui, ó. O que nós sabemos, quem gosta de quadrinhos e animações, que é um intelecto nível 12, é um dos intelectos maiores dentro do universo da DC. O cara seria, entre aspas, equiparável ao Homem de Ferro e ao Reed Richards. Só que dentro do universo da DC, porque tudo que dá pra você ter de inteligência tá sucado naquela mente careca, naquela carecona lá. É o cara foda, é um cara inteligente, é um cara dos planos, é um cara das artimanhas, de construir os caminhos pro seu objetivo maior. De fato, ele é mau, ele enxerga o Superman como uma coisa, ele não vê um ser humano, ele não vê uma outra pessoa. Pra ele é uma coisa, é uma ameaça, é um alien, é uma coisa que ele precisa ter o controle, porque ele precisa ter o controle do poder. E de fato é isso que o Lex Luthor tem de foda, ele tem que ter o poder em mãos, é um maníaco por controle, tudo ele precisa controlar, ele tem que liderar a Liga da Injustiça, ele tem que liderar os capangas, ele quando se junta com outros vilões, ele vai fazer os planos, ele vai tentar se sobressair aos outros. Tanto que, se vocês lembrarem da animação da Liga da Justiça Sem Limites, na própria Liga da Justiça, antes da Sem Limites, o Luthor é ele que normalmente vai se contrapor e tentar superar os próprios vilões. É ele que encerra a Liga da Justiça Sem Limites como o pseudo anti-herói que vai parar o Darkseid, utilizando a cabeça. O Darkseid que nem o Superman conseguiu matar quando ele se soltou. O Superman não conseguiu vencer o Darkseid com os punhos.
E o Luthor foi lá e venceu com inteligência, claro, com ajuda e etc, tal, um plano, e aí foi assim que acabou a animação da Liga da Justiça Sem Limites. É uma animação que, de fato, eu queria que tivesse continuado, porque tinha muita mais coisa pra acontecer. Eu sei que tem quadrinho continuando aquela história e tal, tem um final, a gente sabe que essa é uma liga que ela tem um fim na crise que foi retratada nas animações, no universo animado da DC, mas de fato é o que é um Lex Luthor. E nesse ponto tá de parabéns. É assim, um dos melhores personagens deste filme é o Lex Luthor. O Superman é muito bom. O Senhor Incrível, muita gente tá chamando ele de MVP, porque o Senhor Incrível tá foda, tá maravilhoso. Não é a mesma coisa que eu posso dizer do Ry Garner, nem da Mulher Gavião, mas não tão ruins, tão ótimos. Mulher Gavião, o Ry Garner, o Krypto, os vilões, os capangas que o Luthor arruma pra contrapor o Superman, pra contrapor tudo aquilo. Metamorfo tá ok, tá legal. Tem Kaiju, tem briga. E, assim, o ponto forte desse filme é que tem muita cena de ação, muita brigação e lutaria, como diz o pessoal do canal Piuí. Então, assim, tem muita ação, tem muita luta, tem muita coisa que vai acontecer e assim, você fica preso. É um filme que ele consegue te manter ali assistindo e empolgado. E de fato eu quero ver mais desses heróis, eu quero mais desse universo. Eu tô feliz que isso tenha acontecido, eu acho que tá muito da hora. E assim, de fato, eu queria até que às vezes, sabe, quando eu vi que tava chegando no final, eu queria que o filme fosse um pouco maior. Tem muita coisa que eu quero ver. Só de pensar que você vai ter a Supergirl, você vai ter o Lobo no filme da Supergirl, interpretado por Jason Momoa. Cara, eu quero ver se esses personagens devem estar fantásticos. Vamos logo ter uma Mulher Maravilha, vamos ter uma definição para quem vai ser o Batman desse universo. Então tem muita coisa boa vinda para esse universo. E falando em coisas boas, vamos falar assim, coisa boa sem dar spoiler, muito spoiler, mas assim... Cara, tinha uma coisa que me incomodava muito no Homem de Aço. Coisa que me incomodava tremendamente. E esse era Jonathan Kent do universo do Homem de Aço. Por que eu detesto Jonathan Kent no universo do Zack Snyder? Porque ele não parece o Jonathan Kent, cara. Ah, não parece. Gente, o Jonathan Kent... ele é a maior inspiração pro Superman se tornar um herói. Jonathan Kent é um cara humano que se preocupa com ele, com a família dele, com a fazenda, com o Clark, com as pessoas ao redor, com os outros fazendeiros, com os seres humanos em geral. Ele que tem a visão de mundo que beneficia a visão que o Superman vai ter depois do próprio mundo quando ele já é um adulto. Ele que ensina, junto com a Martha Kent, o Superman a ser o Superman. Ele criou o Superman. De fato, é ele a maior inspiração do próprio Superman. É a família humana dele que faz o Superman extremamente humano. E no caso do Zack Snyder, ele errou completamente. Um Jonathan, tipo assim, tem um ônibus com galera, com as crianças morrendo. Qual a melhor opção? Deixa as crianças morrer. Um tornado tá vindo me matar. Qual a melhor opção? Me deixa morrer. Não faz nada não. Fica na tua aí. Preze a tua vida. O Jonathan Kent do Zack Snyder é o ema-ema, o movimento que nós temos hoje em dia de cada um com seus problemas. Porque hoje em dia, se você for dar uma de Superman, for ajudar uma pessoa, uma mulher que tá apanhando de um cara que você não conhece, nem a mulher nem o cara, você vai lá se meter, é perigoso ou o cara te matar, ou você bater no cara e depois a mulher fazer uma denúncia contra você por ter batido no cara que ela gosta. Que ela só tava tendo uma discussãozinha, um amor de tapas, assim. Hoje em dia, esse movimento é ema por causa disso. Mas o cara é o Superman. Ele vai tancar a porra toda. Se ele quisesse dominar a Terra sozinho, se ele fosse mal, de fato ele conseguiria dominar a Terra. Várias versões de Superman maligno já fizeram isso. Mas não é isso que está acontecendo naqueles momentos que nós vemos no filme do Homem de Aço do Zack Snyder. Já esse Jonathan Kent é humano, é bondoso, traz boas lições, ele tem a essência do Jonathan Kent.
Eu queria que ele fosse um pouco mais foda, que ele tivesse um pouco mais da fodacidade do Jonathan Kent. Mas ele ainda é um bom Jonathan Kent. Então, esse é o ponto que faz o Superman ser o Superman. E ele reflete isso no Superman. Você vê muito do Jonathan no Superman. Das conversas, dos abraços, do carinho, dos ensinamentos. Isso reflete no Superman dentro do filme. Isso é muito bom. Mas nem tudo são flores. Porque se tem um ponto onde o Zack Snyder acerta, é no Jor-El. No Jor-El e, se não me engano, é Lara, né, o nome do Superman. Nesse ponto, o Zack Snyder acertou muito. Acho que é o Kurt Russell que faz o Jor-El, né, no universo do Homem de Aço. O Kurt Russell é o Sim. Não me recordo agora exatamente quem é o autor, mas é um ótimo Jor-El. É um Jor-El que, de fato, é bom também. E é um contraponto ao Zod. É um cara que ele prezava pelo próprio povo. A razão dele enviar o Superman como uma forma de esperança para a Terra é um reflexo que nós vemos nas HQs, que nós vemos em várias histórias. Ah, mas existem versões malignas do Jor-El. Tem versão maligna de todo mundo. Do Chapolin deve ter versão maligna, do Mickey Mouse. Ursinho Pooh tem versão maligna. Mas não é o original. O Jor-El não é um cara ruim. Nesse ponto, o Snyder acertou. E aí, contraponto, o James Gunn vai na contramão. E, não, tava bom. Pra quê? Ele transforma o Jor-El e a mãe do Superman em deuses dominadores. Que, mano, não. Dá razão ao Luthor. O que, ok, constrói um motivo plausível humano pro Luthor ser o Luthor. Mas, não, gente, não era pra ser assim. O Luthor não precisa disso pra ele ser mal. Ele sempre desconfiou do Superman, ele nunca gostou do Superman. Nas histórias, nas HQs, na lore oficial, canônica do Superman, tudo no compilado daquilo que a gente conhece, ele não precisa disso. E o Jor-El na versão de James Gunn, ele vai na contramão disso. E é chato essa parte. Assim, foi desagradável. Como se fosse, sabe, os kryptonianos fossem malignos. E é um povo avançado que teve um problemaço, que tem os seus problemas de bem e mal ali. Nesse caso, é igual a humanidade. A gente pode mandar, sei lá, um ser. Vamos supor que um ser humano vai para um outro planeta e por algum motivo genético desconhecido, chegando lá, ele fica super poderoso contra a população alien que mora lá, que na verdade seria a população terrena daquele planeta. Se foi Adolfinho, o Bigodinho, o Escrotinho, merda, que mandasse o filho do cara por ele, certamente seria uma puta genocídio lá. Agora, se for uma versão boa, um cientista padrão, dedicado a manter a vida, a ter esperança. O símbolo da casa é esperança. Porra. Faz sentido o cara com símbolo de esperança ser um dominador? Sabe essa história mal contada que eu nem me recordo completamente. Posso estar falando merda porque a minha memória não tá tão vívida aí, porque passou tempo, eu demorei pra fazer essa review aqui, então tô gravando, já é dia 11 agora, nesse momento, faz 2 minutos que é dia 11. Mas você entendeu? O símbolo de esperança que tá no peito do Superman, o símbolo da casa é de fato esperança. Não faz sentido ele ser um deus dominador ou alguma coisa do tipo. Ser uma ameaça. Não faz sentido. É um símbolo de esperança. É pra ser esperança. Jor-El não pode ser mal. Não faz sentido. Isso é uma coisa que eu achei meio errada no filme de James Gunn. Havia outras perguntas do tipo: tem lacrate? Tem lacrate? Tem woke? É woke? Gente, teve o ator da série Lois e Clark falando que é um filme woke. Mano, você viu o mesmo filme que eu? Tem. O James Gunn é um cara woke. O tom do filme do James Gunn tem
pequeno problema grande até, que é não passar um pouco do ponto do tom quadrilhesco e ter muita piadinha, como se ele ainda tivesse no universo Marvel. Aí, gente, sobra piada, sobra encanto nesse sentido e tal. Então, assim, é complicado. Então, nesse ponto, é um pouco fora da curva. Muita piada sem que não é desnecessária. Então, vamos já deixar os pingos nos is. Do que eu tô falando em relação a uma coisa que já entra e cai por terra porque não faz sentido nenhum. É a história de que mas o Superman é um imigrante. Não é. Nunca foi. Porque, primeiro, ele não pertence à Terra. Ele não pode ser classificado como imigrante porque ele não vem de um outro país para os Estados Unidos. Ele não é um imigrante. Segundo, ele é americano. Perante a lei americana, ele é americano. Só que o Luthor e todo mundo que tá lá fazendo não sabe que de fato ele tem um registro de cidadão americano. Porque ele é Clark Kent. Mas o Clark Kent não é da Terra. Só que perante sua documentação, ele é americano. Ele não nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi adotado e criado nos Estados Unidos. Uma criança legalmente registrada nos Estados Unidos, com pais americanos. Ele é um americano. Superman não é imigrante. O máximo que ele poderia ser é refugiado se fosse só considerar a identidade de Kal-El. Kal-El seria um refugiado de um planeta que não existe mais. Então não tem pra onde voltar. Não dá pra você deportar o Superman. Esse paralelo que eles tentam fazer com povos que vêm da América Latina para os Estados Unidos, que vêm não sei de onde para os Estados Unidos, que vai não sei o que para os Estados Unidos, porque é mais ou menos assim, o seu país é uma bosta, o Brasil, vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, eu vou para outro país, eu vou para um lugar melhor, que tenha mais liberdade, mais segurança, que o dinheiro vai lá mais, porque o país é uma bosta. Ninguém sai de Mônaco e fala, nossa, vamos ter uma vida no Brasil, gastando mais impostos e pagando muito mais para um governo que não vai nos fornecer nada. Sim, que bela ideia. Então a gente sustentar uma elite que tem muito dinheiro, que gasta toda a nossa grana com impostos que eles arrecadam de maneira trágica e gasta com sofás, camas e cortinas de luxo para um palácio. Olha que legal, o presidente deles mora no palácio. De fato, Palácio da Alvorada, ou Casa do Vice-Presidente, tudo tinha que deixar de existir. Político não tinha que ter regalia nenhuma. O Brasil é uma merda. É um dos piores países que se tem falando de governo, é uma bosta. O Brasil é o que mais tem de chorume em matéria de governo, em matéria de política, é uma merda. Mas o governo amor, o governo do... Os dois são uma bosta. O governo é merda. Quem gosta de governo é otário. Quem gosta de governo de esquerda é otário. Quem quer um governo ditatorial de direita é otário do mesmo jeito. É tudo otário. O governo não tem que ter privilégio. O Brasil é uma bosta. É por isso que a imigração vai sair daqui para outros lugares. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para outro país com mais liberdade, vai para o Japão, vai para a Ásia, vai para a Coreia do Sul. Os caras só não querem ir para outros países que são mais pobres ou mais fodidos do que a gente. Não tem ninguém saindo do Brasil falando, porra, mano, vamos tentar a vida em Cuba. Cuba tá uma merda. Vamos tentar a vida na Venezuela, tá uma merda. Vamos tentar a vida na Angola, tá uma merda. Vamos tentar a vida em Somália, tá uma merda. Pô, mano, tá difícil achar um lugar pra morar. Tá difícil, por quê? Porque vocês fazem o mundo ser uma merda e todo lugar parece que tá ficando uma merda. Mas de fato, Superman não é imigrante, ele é um cidadão americano. Clark Kent de fato é um cidadão americano. Kal-El é um refugiado. Mas Clark Kent é um cidadão completamente americano. Não tem o que se fazer. Ele é um cidadão americano. Esse foi um dos pontos que era pra ser lacrante, mas acabar não sendo porque o próprio bagulho se anula, não faz sentido. A outra tentativa de lacrate ou que blá 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 é um paralelo entre a guerra entre dois países
que nas HQs não ficam no Oriente Médio, mas na Europa, mas que fazem um paralelo muito parecido com Israel e Palestina, onde um dos países é aliado dos Estados Unidos e é um país mau, um país horrível, que não sei o que, e o outro é um país pobre, coitadinho, certos problemas, eles são todos uns anjos. Aquela narrativa progressista, isso de fato é woke, mas é um bagulho completamente dobrável, assim, você pode virar de um lado, pode virar do outro, você pode interpretar de um jeito, pode interpretar de outro. Mas de fato, parece uma alegoria à guerra que tá acontecendo entre Israel, Palestina, Irã e essa merda toda que tá estourando pra lá. É uma bosta. No fundo, quem tem razão? Ninguém. No fundo, tá todo mundo fazendo merda. A diferença é que um dos lados, de fato, já queria ter encerrado esse conflito há muito tempo, enquanto o outro quer exterminar o lado que quer já encerrar, quer deixar essa porra quieta, quer, sabe, já propôs diversas vezes acordo de paz, fica pro seu canto aí, tá de boa. Os caras continuam fazendo ataque terrorista, metendo o bedelho em coisas que não deveria, por religião, por frescura, por pau no cozice. Um bando de otário fazendo um monte de merda, matando gestante, matando mulher, matando criança, matando homem, matando soldado. E, na verdade, um lado que menos mata é soldados. E o outro lado tá tentando revidar fazendo merda também. É uma guerra. Pessoas fazem merda em guerra. Só que na alegoria do filme Superman, quem é uma pipoca? Nós temos aí um Superman que vai entrar e vai interferir nesse meio para tentar salvar as pessoas. E esse é o intuito dele, parar a guerra para salvar as vidas que seriam perdidas naquele conflito. O que de fato é uma coisa que o Superman faria. Mas é uma pseudo-lacrate aí, porque assim não cola muito. Dá para você dobrar para cá, dobrar para lá e virar para cá e virar para lá. Como são dois países fictícios que nas HQs ficam na Europa, a gente entendeu que nas entrelinhas ele quis fazer essa associação. Mas aqui é o que a gente chama de efeito Capitão Nascimento. Sabe quando era pra você desgostar e aí acaba criando uma coisa que você acaba indo diferente do pensamento do diretor? Acontece. Mas é isso. De lacrate, é isso que eu consigo ver. Esses dois paralelos. Claro, tem mais um ou outro detalhe lá, etc. Mas é detalhezinho, coisa boba. Então, tirando as piadinhas, tirando essas duas coisas que de fato não são tão boas, o filme é muito bom, empolga, acende um universo que de fato eu quero ver mais. Era um filme que pra mim eu continuaria assistindo se tivesse mais coisa pra apresentar. Eu sei que teve coisa cortada, mas se for coisa idiota, que bom que não, que saiu fora, porque parece que teve muita piadinha cortada. Mas é um filme bom, recomendo assistir. Gostei. A minha nota pra esse filme é um singelo 7.8. Quase 8. Podia ser melhor, podia ser muito melhor. Mas é um bom filme, é um filme divertido, é um filme que dá pra você levar a família pra você ver. É um filme que você vai entender do começo ao fim. É uma trama simples, não é uma trama extremamente complexa e amarrada. Não. É uma trama simples. Uma coisa simples, legal, dá pra ver com a família, dá pra se divertir. Nota 7.8, tá ótimo. E eu espero que o universo DC decole. Espero que o filme faça sucesso, porque eu quero ver mais do universo DC. Eu sei que tem muita gente dando 10, tem muita gente dando 7, muita gente dando eu não gostei tanto, tem muita gente brava, muita gente feliz. Eu sei que tem gente woke querendo sequestrar o Superman, falando que o Superman é comunista. Tá confundindo com o Superman Force Material. Aí tem muita gente tentando surfar nessa onda do Superman. De fato, eu acho que é um filme que vai fazer um certo sucesso, sim. Não sei se vai bater bilhão, mas dos filmes de super-heróis lançados nesses últimos meses é o que mais me chamou a atenção até o momento. Então é isso, pessoal. Deixa o like, curta, comenta e compartilha.
Deixe sua opinião aí. Sigam o Dragão. Valeu, pessoal. Bom cinema se vocês puderem. Até. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão. Valeu!